responda no dia da tribulação. Vou repetir para você entender. Que o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que o Senhor que expandiu as águas sobre os oceanos, que definiu e delimitou os espaços de até onde ela poderia ir e onde ela deveria terminar, que esse mesmo Deus, Ele te responda no dia da sua dificuldade, no dia da sua dor, no dia da sua tristeza, no dia da sua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os seus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos. Vou repetir. E que esse mesmo Deus poderoso realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a sua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Vou repetir porque você não tomou posse. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Vou repetir para você tomar posse. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, aleluia, nós confiaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos, confiaremos, estaremos pautados em o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor da vitória, ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Feche os seus olhos, mas deixe a sua Bíblia aberta, para que nós possamos receber a revelação do céu. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar mais uma vez a tua santa, maravilhosa e poderosa palavra. Que o Senhor possa, meu bom Deus, falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa se revelar. Que o Senhor possa trazer, meu bom Deus, os manjares do céu. Que o Senhor possa, meu bom Deus, falar conosco no íntimo, no sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha, meu bom Deus, a nos mostrar o teu amor, mostrar a tua força, a tua grandeza a favor dos seus, a favor dos teus filhos. Nós aqui, meu bom Deus, somos a tua igreja. Nós somos a menina dos teus olhos, Pai. Então fala conosco mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém? Meu Deus, é poderoso esse salmo, é poderoso. Mais um salmo escrito por Davi. Davi, que era um baixinho, um guerreiro, que foi escolhido entre vários irmãos que eram muito mais fortes, muito mais belos, muito mais treinados, mas Davi, com toda a sua singeleza, com toda a sua fraqueza, humilde, pequenininho, foi escolhido para ser o grande rei de Israel. E ele é tão importante nessa história, na história do Senhor, que da descendência de Davi veio o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha como Deus é poderoso. Deus fez uma promessa para Davi, que dele haveria sempre um sucessor, até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Olha como Deus é poderoso quando Ele faz uma promessa. Deus tem promessas para a sua vida. Você não está nesse lugar por acaso. Isso não é jargão de crente, isso não é jargão de pastor. Porque se você está nesse lugar, é porque você conhece a pessoa de Jesus Cristo. Você sabe que o nosso Deus é um Deus vivo. Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que se movimenta. Ele é um Deus que faz milagres, coisas maravilhosas, coisas poderosas. O nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus não é um Deus de barro. Não é um Deus de madeira. Você sabia que quando a palavra do Senhor fala sobre postes ídolos, você sabe como eram feitos os postes ídolos antigamente? Os postes ídolos, eles eram feitos mais ou menos assim.
As pessoas olhavam para uma árvore de tronco largo, eles cortavam aquela árvore e depois vinha um artesão e entalhava aquela árvore, o poste que ali ficava, que sobrava, na forma de um Deus de letra minúscula, um Deus que não podia falar, que não podia fazer absolutamente nada, que não podia ouvir o clamor do seu povo, que não podia andar, que não podia estar à frente de uma batalha. Era esse Deus que era um Deus poste-ídolo, mas o nosso Deus é o Deus que está acima de todas as coisas. É um Deus tão poderoso, que nós não podemos vê-lo. Porque um dia um homem perguntou: Senhor, deixa eu ver a tua face. Deus disse para esse homem, para Moisés: você não pode ver a minha face, porque senão tu serás consumido. Porque o meu poder é tão grande que se você simplesmente olhar para mim, você será consumido imediatamente. Olha, eu quero te lembrar nessa noite de quarta-feira, dia que geralmente nós estamos no meio da semana, que nós estamos cansados, que nós só estamos aqui realmente por um amor sobrenatural. Diga para o seu irmão: você está aqui por causa de um amor sobrenatural. Você deixou de amar outras coisas para amar a presença do Deus vivo. Você está aqui por causa da sua fé. E você acha que Deus, ao olhar para a sua vida, Ele não diferencia entre filhos e filhos? Diferencia. Apesar da palavra dizer que Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus tem os seus escolhidos. Deus tem os seus preferidos. Deus tem aquele que Ele levanta e aquele que Ele abate. Inclusive dentro do seu povo também. Porque o mesmo Deus que levantou Saul foi o Deus que abateu Saul. O mesmo Deus que levantou um e depois abateu também, foi aquele que levantou Davi e o perdoou mesmo nas suas falhas, nos seus pecados. Como dizer que Deus não tem os seus preferidos? Claro que Deus tem, basta fazer uma leitura atenta, nem precisa de muita teologia para isso. Quer dizer que você é escolhido, quer dizer que você é preferido, quer dizer que Deus tem história com você, quer dizer que Deus vai alargar cada vez mais, a partir desse ano, a partir desse culto, a partir desse dia de hoje, a sua intimidade com esse Deus poderoso, com esse Deus vivo, com esse Deus que cumpre as promessas. Veja bem, a palavra do Senhor diz no verso 1, que Ele responderá os seus no dia da tribulação. O nome dele é o mesmo nome do Deus de Jacó. Você sabe qual é o nome do Deus de Jacó? O nome do Deus de Jacó é um nome impronunciável. Se a gente olhar para o hebraico, o nome do Senhor é escrito por 4 consoantes. Yod, Rei, Vav, Rei. A gente traduz isso por Y, H, W ou V, H. Quando as pessoas começaram a falar sobre esse nome, eles não tinham como pronunciar, justamente pelo fato da ausência de vogais. Então o povo, eles pegaram da palavra Adonai, que significa o Senhor, aproveitaram ali as vogais dessa palavra e juntaram no meio dessa consoante, Yod, Rei, Vav, Rei, e então formaram o nome Jeová, ou Yavé, ou Yahuwah. Aí vai depender de cada tradução, vai depender de cada escritor. Javé. Esse é o nome do nosso Deus, o mesmo Deus de Jacó. Significa que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Uma vez perguntaram para Ele assim: Senhor, eu vou descer agora, e qual é o seu nome? Eu vou dizer que quem me enviou? Quem me enviou? Aí o nosso Deus disse assim: diga ao povo que eu sou, te enviou. É um nome enigmático. Sabe o que significa eu sou? Em algumas traduções, em algumas versões, é eu serei. Ou eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. É um nome enigmático. Significa que ele não é um Deus temporal, que ele não está preso dentro de um espaço-tempo. Significa que ele passeia pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Significa que ele já sabe desse momento que nós estamos vivendo, antes mesmo que o mundo pudesse ser mundo, que o mundo pudesse ser formado. E já sabe do nosso destino, ele já consegue nos enxergar neste mesmo momento, lá na frente, comemorando com o Senhor Jesus a nossa vitória, naquela ceia, onde nós nos encontraremos com o Senhor nos ares e ali cearemos com Ele. É esse Deus Todo-Poderoso que você tem que se lembrar que é o seu Deus também. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que depois foi chamado, renomeado para Israel. Ele deixou de ser enganador para ser um príncipe entre as nações.
um rei entre as nações. O nosso Deus te coloca neste lugar para que você possa tomar posse de todas as promessas que já foram feitas desde Gênesis. Quando eu falo sobre promessas na sua vida, não é o que você trouxe do Brasil para esse lugar. Não é o que você recebeu como uma proposta essa semana, mas eu falo de promessas muito maiores, muito mais altas, que estão num nível muito além daquilo que nós podemos viver e entender simplesmente pelo agora. Porque a nossa vista só vai até onde a palma da mão vai. Mas o nosso Deus, que vê todas as coisas, vê o antes, o durante e o depois, Ele tem promessas para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, muito além disso que nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. Lembre-se que é no dia dessa tribulação que todos nós passamos. A palavra do Senhor diz que há o dia mau. Nós podemos e devemos entender isso. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas uma vez que nós confiamos no Deus de Jacó, Yahvé, significa o eterno, o grande poderoso, aquele que não tem nem começo nem fim, aquele que é o princípio e o fim, aquele que é o alfa e o ômega. É nesse Deus que nós confiamos e é nesse Deus que trará os livramentos no dia da dificuldade e da tribulação. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Você tem que tomar essa palavra e escrever nas tábuas do seu coração. Você não pode se esquecer do Salmo 20, principalmente no dia da dificuldade. Do seu santuário ele te enviará o socorro e desde Sião te sustenta. Quando eu leio aqui sobre socorro, por exemplo, eu lembro de um povo fugindo do deserto, por exemplo. Um povo que atrás vinha egípcios, com sangue nos olhos, querendo matar, querendo arrancar a cabeça de criança, de velho, de adulto, de mulher grávida. E Deus deu livramento para esse povo. Deus deu livramento, um livramento tão grande que nós ouvimos sobre esse livramento até hoje. E sabe, talvez você não conheça essa parte da história, mas o livramento que Deus deu para o povo de Israel está registrado em outros livros sagrados de outras religiões. Sabia disso? Com outros dizeres, mas dizendo a mesma coisa, que um Deus invisível, em determinado momento da história, abriu um mar para que o povo dele pudesse passar. É muito forte essa situação. É muito forte, porque o nosso Deus, ele tem todo o poder sobre as mãos. E é nisso que nós precisamos nos lembrar no dia da nossa tribulação, nos dias das nossas dificuldades. Lembro de um Davi também. Um Davi que era baixinho, que era pequenininho, que era pouco mais que uma criança, era um adolescente entrando para a fase jovem dele. Aí de repente ele está levando comida para os seus irmãos, ele está indo se encontrar com guerreiros que deveriam ser supostamente muito fortes, destemidos, mas estavam sendo amedrontados por uma única pessoa. Quem que eu estou me referindo? Golias. Aí Davi chega, no exato momento que Golias está fazendo um desafio. Olha, ao invés de nossos exércitos se enfrentarem, as nossas tropas se enfrentarem, vamos fazer o seguinte: eu vou ser o herói do meu lado. Vocês, levantem, vocês, povo de Israel, levantem o herói de vocês para me enfrentar. E aquele que vencer, vence a guerra. E todos, inclusive os irmãos de Davi também, ficaram pianinho de medo. Mas por que será, né? Será que é só porque ele tinha quase 5 metros de altura? Isso também não é nada, né? Só 5 metros de altura. Dizem que somente a lança dele pesava 80 quilos. Somente a lança, fora a espada. Porque ele carregava uma lança de um lado e uma espada de outro lado. A espada era mais quase 75 quilos. Meu Deus do céu, né? Para vocês verem como era o homem, né? Então Davi, ele recebeu a seguinte proposta: vá lá, escolhe algum tipo de armadura. E de repente o próprio Saul disse: não, vai com a minha armadura. E colocaram a armadura nele, a armadura ficou muito grande, não estava deixando ele se mexer, estava muito desconfortável. Ele falou: não, deixa isso para lá. Mas o que mais me chama a atenção é que na hora que ele estava fazendo esse desafio, Golias fazia desafio ao povo de Deus, Davi bateu no peito talvez, ou em cima de uma pedra, ou se dirigiu às pessoas e disse: quem é
esse gigante incircunciso, desaforado, para afrontar o exército do Deus vivo. Aleluia! Amém. Se essa palavra não mexe com você, nada mais mexe com você. Quem é o gigante da sua vida, que tem se levantado contra você nesse momento, ou nessa terra, aqui nesse lugar, contra a sua família, contra os seus filhos? Esse gigante talvez não conheça, esse gigante incircunciso talvez, ou melhor, certamente ele não conhece o Deus vivo a quem você serve, o Deus poderoso. Nós precisamos ter uma mente mais avivada pela palavra do Senhor. Nós precisamos, como que nós conseguimos isso, pastor? Lendo a palavra de Deus. Não tem segredo nenhum, não precisa de espiritualidade nenhuma, você precisa de ter intimidade, você precisa da presença do Espírito Santo, porque uma vez que você tem a intimidade com o Espírito Santo, uma vez que você tem a presença, você começa a ler e ele começa a revelar para você, ele começa a trazer às memórias todas as histórias, as grandes trajetórias do povo. E isso vai te dando um alento, vai te dando uma força, vai fortalecendo o seu espírito, vai te fazendo crer cada vez mais, vai aumentando a sua fé justamente para que nós estejamos capacitados para superar o dia mau. Quando a gente fala de gigante, né, a gente só lembra de situações assim difíceis e a gente lembra de situações que são colocadas pelo inimigo. Mas quando é o próprio Deus que coloca um desafio diante de nós? Você sabe que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, você sabe que você ora, que você jejua, você sabe que você tem intimidade e Deus te pede algo que dói, que é difícil. Qual seria, talvez, a nossa posição numa situação dessa? Será que nós faríamos? Será que nós faríamos isso? Será que nós seríamos capazes de entregar algo que Deus pede? Mas qual é a diferença entre Abraão e nós? Será que ele tinha mais fé do que nós temos hoje? Será que ele tinha mais relacionamento que nós tínhamos hoje? Se ele tinha mais e nós temos menos, em quem reside o problema? Em nós. Nós é que precisamos buscar mais intimidade para que nós venhamos a confiar no nosso Deus da mesma forma que Abraão confiava. Da mesma forma, para que nós possamos entregar, sabendo que se nós entregarmos aquilo que ele pede, ele é poderoso, suficientemente poderoso para devolver com muito mais bênçãos. Afinal de contas, ele sabia da promessa que Deus já havia feito para ele. Serás pai de uma nação imensa. Assim como as estrelas do céu, que você não pode contar, serão também os seus descendentes. Quero te lembrar que Deus, ele continua mantendo de pé a sua posição. Se ele fez a promessa, ele cumprirá. E se você está aqui essa noite ouvindo essa palavra, é porque Deus está trazendo à memória as promessas e dizendo, reforçando esta promessa, eu cumprirei. A palavra do Senhor nos diz, sem a menor sombra de dúvidas, que ele não é homem para mentir, aleluia, porque a mentira, ela só cola em pessoas. Deus não pode mentir porque ele é santo. Se ele é santo, ele é separado de todas as coisas. Ele é aquele que não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Amém. Eu quero te lembrar que você tem promessa. Quero te lembrar que Deus cumprirá essas promessas. Deus me traz aqui essa noite, me traz com essa palavra para dizer para você, te fazer lembrar das suas promessas e reafirmar, eu cumprirei as minhas promessas na sua vida. Se você crê, receba e bate palmas para Jesus, porque ele merece. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No verso 4 diz, conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus júbilos ou desígnios. O Salmo 37:4 diz assim, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Quero te lembrar que Deus ainda é um Deus que realiza sonhos. Amém. Ainda é um Deus que realiza os desejos dos filhos. Deus, ele não se esqueceu e olha, Deus não se preocupa com idade.
Pode ter prometido há 10, 15, 30, 40 anos atrás. Deus cumprirá, porque Ele se satisfaz, Ele fica feliz em cumprir, em realizar os desejos do seu coração. Veja bem, os sonhos. O nosso Deus é um pai. Sabe qual que é o nosso verdadeiro problema? Nós não entendemos a nossa identidade de filhos. Nós não entendemos que somos filhos de um Deus poderoso. E acima disso, mais que poderoso, é um Deus amoroso. É um Deus que de verdade se preocupa com as nossas necessidades, das menores às maiores. Das menores às maiores. Ele sabe tudo aquilo que alegra o seu coração. Mas veja bem, Ele só vai te dar aquilo que vai aproximar a gente, nós, você, da presença dEle. Ele não nos dá nada que nos separa. Se Deus permite chegar algo na vida de alguém que o separa, que o mantém em distância do próprio Deus, é simplesmente para testar o seu coração. Para saber, você, não Deus, aonde está o seu coração. Muitas pessoas passam dias, semanas, meses dizendo: Senhor, eu preciso de um trabalho. Senhor, eu preciso de um negócio. Senhor, se o Senhor me der, eu vou fazer mais, eu vou te buscar mais. Deus dá ou permite que esse trabalho ou o negócio venha. O que acontece? A pessoa sai da presença dele. O que era para ser uma bênção se transformou em uma maldição. Então muitas vezes pessoas não recebem, é porque Deus já sabe o que vai acontecer, já sabe o final da história e sabe que vai prejudicar. E como o nosso Deus, ele preza pela sua presença ao lado dele, Ele não dará àquele que não sabe gerir. Porém, aquele que não se mantém, que não mantém o seu coração naquilo que Deus dá, porque sabe que aquilo é passageiro, que Deus pode fazer muito mais, aquele que mantém o seu coração em Deus, Deus multiplica as bênçãos. Amém. Deus dá mais e mais e mais e mais, porque o nosso Deus é um Deus abundante e transbordante em todas as suas bênçãos. Nada que Deus faz é com miséria. Nada que Deus entrega de bênção para um filho é limitado. Quem sempre coloca o limite da bênção é a própria pessoa. Em determinado momento, havia um profeta que disse assim: traga-me vasilhas, porque eu quero multiplicar o azeite, eu quero multiplicar a bênção. E as pessoas foram trazendo as vasilhas. E Deus foi multiplicando a unção, foi multiplicando o óleo, foi multiplicando a bênção. E olha que azeite naquela época era caríssimo, caríssimo. E Deus foi multiplicando e multiplicando, Ele multiplicou até acabar, diz a palavra de Deus, amém? Não amém. Só parou quando as vasilhas acabaram. Porque enquanto haviam vasilhas, Deus foi multiplicando. É assim que Deus vai fazer na sua vida também. Quanto mais você trouxer para a presença de Deus, mais Ele vai multiplicar. Quanto mais você se entregar para o nosso Deus, mais Ele te abençoará. Mais Ele abençoará o seu esforço, mais Ele abençoará a sua fé. A sua fé vai aumentar, vai alimentar a fé de outras pessoas. Tudo aquilo que Deus fizer na sua vida servirá de testemunho para que a fé de outras pessoas elas sejam avivadas também. Amém? Você precisa se lembrar do seguinte: quanto mais vasilhas eu entregar para o Senhor, quanto mais vasilhas eu trouxer para a presença de Deus, mais óleo será derramado, mais óleo eu receberei, mais azeite haverá. Houve multiplicação de azeite, houve multiplicação de farinha, enquanto as pessoas apresentaram. Apresente ao Senhor, apresente mais, se doa mais, busque mais na quarta-feira, busque ainda mais aos domingos, não deixa só para um dia da semana não. Busque, porque quanto mais nós nos aproximarmos do Senhor, mais Ele se revela, mais Ele se entrega. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Busca no dia mau, ajoelha, ora, agradece no dia mau, porque Deus transformará a maldição em bênção. Ele é o único que pode fazer isso. Não confie em pessoas, não confie em líderes, não confie em mim, confie no Senhor dos Exércitos. O único que é digno de receber, de receber tudo aquilo que nós temos de melhor. Somente Ele pode satisfazer os desejos do seu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus. Verso 6. Agora sei que o Senhor
salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Olha que interessante. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quando a palavra do Senhor diz assim, eu me lembro, por exemplo, de Daniel. Daniel, um profeta, sendo levado para uma cova para ser devorado por leões. Interessante, né? O crente carnal pode dizer assim, mas como Deus permitiu esse tipo de situação acontecer? Afinal de contas, ele não era homem de Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que ele fosse levado para uma situação difícil, para uma cova de leões, cheia de leões famintos? E o que aconteceu foi o seguinte, Jesus deu essa resposta. Em determinado momento perguntaram assim para Jesus, Jesus, ele é cego desde nascença. Quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Jesus disse, nem ele nem os pais dele, mas Deus permitiu que acontecesse para que na vida dele se manifestasse a glória de Deus. É a mesma resposta. Deus permitiu Daniel ser levado à cova dos leões, e eu te convido a ficar de pé nesse momento, para que na vida dele se manifestasse a glória de Deus. Deus te permite passar por tribulações, essas mesmas tribulações do primeiro verso, vamos voltar no princípio, para que na sua vida se manifeste a glória de Deus.